A Bíblia diz, profeta Isaías, no capítulo 45, versículo de número 22, próprio Senhor dizendo: olhai para mim e sereis salvos. Aleluia, somente olhar para o Senhor, olhai para mim e sereis salvos. E o escritor aos Hebreus, escrevendo, ele diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Glória a Jesus. Nós louvamos ao Senhor, porque nós olhamos para Ele, Ele olhou para nós, os nossos olhares se cruzaram, aleluia, e olhando para nós, Jesus disse: eu te amo. Eu louvo ao Senhor, porque olho para a Bíblia Sagrada, encontro Jesus, a Bíblia falando a respeito de um homem que é descrito como um jovem rico, mancebo de qualidade, que num diálogo com Jesus, em algumas conversas, ficou provado que qualidade ali era o que menos ele tinha. A Bíblia diz que depois de alguma conversa que ele teve com Jesus, Jesus com ele simplesmente virou as costas para Jesus, porque ele possuía muitas propriedades e ele preferiu ficar com a sua riqueza ao invés de Jesus. Porém, a Bíblia diz que com tudo isso, Jesus olhou para ele e Jesus o amou. A razão por que eu me encontro aqui nesta noite, irmão, a razão por que você está aqui nesta noite, é simplesmente porque Jesus olhou para ti e ele te amou. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo testificava contra mim, eu não merecia estar aqui, não era para eu estar aqui, mas Ele olhou para mim, Ele olhou para ti, e olha onde nós aqui estamos, bendito é o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero convidá-los para nós lermos um texto da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de nosso amado Jesus, segundo escreveu o irmão Lucas, no capítulo de número 6. Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 12. Glória a Jesus. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Meus irmãos, quero pegar esse texto para nós tomarmos por base a meditação aqui nesta noite, o pensamento da palavra do Senhor, nesses homens escolhidos por Jesus. Outro evangelista, ele vai nos trazer uma informação, dizendo que Jesus, ele passou uma noite orando ao Senhor, e no dia seguinte ele chamou a si, aqueles que ele quis chamar. Jesus, ele está separando uns homens, 12 apóstolos, para tomar frente da missão que era implantar da igreja do Senhor, levando a palavra do reino, a palavra de arrependimento. E este pensamento nesta noite, irmãos, baseado nesse texto que nós lemos, nesta lista que Jesus faz desses homens escolhidos, 12 apóstolos, que foram homens escolhidos, fiéis escolhidos, dentre outros fiéis, para levar avante a obra do Senhor. E pensando nesse texto, nessa lista que Jesus faz, é justamente a respeito disso que eu quero pensar com os irmãos nesta noite, a respeito desta lista. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar algumas listas, alguns nomes, algumas ideias, pensamentos, algumas orientações que a Bíblia ela vai nos dar a respeito daqueles que chegarão, a respeito daqueles que herdarão aos céus, a respeito daqueles que entrarão na eternidade, a respeito daqueles que estarão com Cristo, vivendo com Cristo, se deliciando com Cristo por toda a eternidade. Há listas que a Bíblia apresenta, bem como também a Bíblia vai nos
mostrar listas daquelas pessoas ou de pessoas que não chegarão, que ficarão de fora. Mas já quero trazer aqui aos irmãos, aleluia, para que nós glorifiquemos o nome do Senhor Jesus, porque creio, o nosso nome está na lista daqueles que herdarão os céus. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu morava numa cidade e beirando os meus 18 anos, como vivia num lugar de roça, eu sempre coloquei na minha cabeça, quando eu tiver 18 anos, pegar a maioridade, eu vou sair dessa cidade, eu vou para uma cidade maior, quero ir para uma cidade maior, e a cidade maior, já em mente, era Ribeirão Preto. Mas eu me recordo que, quando, com os 18 anos, eu me alistei, e para alguns, no alistamento, no tiro de guerra, para muitos ali, era importante, no dia aprazado, no dia marcado, o nome está na lista daqueles que haveriam de servir. Mas como eu queria tanto sair e completar a maioridade, logo sair da cidade, eu não queria, naquele tempo, eu não queria que o meu nome estivesse na lista daqueles que serviriam. E quando foi num dia marcado, reuniu-se uma multidão de jovens. E alguns que ali estavam se alegravam pelo nome estar na lista daqueles que haveriam de servir. E outros se alegravam pelo fato de o nome não estar na lista daqueles que não serviriam. E eu mesmo me alegrei pelo fato de meu nome não estar na lista, porque eu não queria o meu nome naquela lista. Aquela lista para mim naquele momento foi irrelevante. Aquela lista para mim naquele momento não tinha importância. Mas para outros tinham. E muitos se alegravam. Mas quando eu percebi que meu nome não estava naquela lista, eu logo concluí aquilo que eu havia no meu objetivo, que era ir para uma cidade maior, e logo eu vim para cá. E eu fiquei pensando nesse texto, nesses textos que falam a respeito destas listas. Inclusive já foi mencionado aqui nesta noite, e algumas listas muito negativas que a Bíblia, irmãos, a própria Bíblia, ela vai nos trazer. E nós busquemos em Deus, com toda a força, com toda a fé, com todo empenho, nos agarremos à fé, agarremos-nos no amor ao Senhor, para servir ao Senhor, para que nunca, absolutamente nunca, os nossos nomes estejam figurados, que constem nestas listas, que são listas negativas. Por exemplo, quando é escrito em Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 8, nós vamos observar ali que existe uma lista negativa, e nós não podemos figurar nesta lista, embora muitos que aqui estão, já passaram por esta lista, já estiveram nesta lista, e eu até posso ter estado em uma ocasião, em um tempo da minha vida, nessa lista que Apocalipse 21, 8 traz. Mas o que eu não posso é permanecer nessa lista, voltar nessa lista. Passei por essa lista, mas uma mão grande, uma mão forte, uma mão poderosa foi lá, aleluia, e me pegou, me arrancou dessa lista, e eu não posso mais voltar para lá. E por que eu não posso voltar para lá? Olha o que está escrito. Mas quanto aos covardes, a lista começa: aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Irmãos, essa é uma lista terrível. É uma lista que João está nos escrevendo, que ficou registrado, que os que permanecerem nesta lista, como sendo incrédulos, abomináveis, homicidas e tantos outros, o texto vai nos dizer que para esses que permanecerem, não tem glória eterna, não tem céu de glória, não tem eternidade com Cristo. Às vezes podem até levantar as mãos aqui, às vezes até pode, como estão fazendo por aí, criando as suas próprias comunidades, criando as suas próprias igrejas, dizendo que pode tudo, vem do jeito que está, permaneça como está, pode até vir como está, pode permanecer como está, mas o que não pode é chegar lá. Lá não vai chegar. A Bíblia conclui dizendo: a sua parte, ou a parte desses que estão nesta lista, será o quê?
fogo e enxofre, que é a segunda morte. Quando a Bíblia bate o martelo dizendo que é a segunda morte, a Bíblia está dizendo não tem mais jeito. Não tem jeitinho brasileiro, não tem esse negócio, chega lá, eu vou conversar com Jesus, eu vou explicar para Jesus, e Jesus vai dar um jeito, eu vou entrar, não tem jeito, o jeito é aqui, a porta está aberta aqui, a porta é Jesus, o convite está feito, aleluia, e entre por esta porta, e o seu nome será colocado na lista do Senhor. Se não me falha a memória, Apocalipse capítulo 20, versículo de número 15, olha que texto interessante. Esse texto está nos mostrando que no dia do juízo, livros serão abertos, e também o livro da vida. E quando esse livro é aberto, desenrolado, se procurarão os nomes, serão procurados nomes. Aí a Bíblia dizia, aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Esse livro da vida é um livro que anota o nome daqueles que são marcados, chancelados por Cristo Jesus. Esse livro da vida é a lista dos salvos. Esse livro da vida são aqueles que renunciaram às paixões do mundo, que viraram as costas para o mundo e abriram o coração para Jesus, e o seu nome foi escrito nessa lista. Todos quantos se achegam a Cristo, todos quantos aproximam de Cristo, recebendo a Cristo como seu único e suficiente Salvador, o seu nome pode ter sido escrito ou estar entre aqueles que eram mentirosos naquela lista negativa, mas quando ele chega a Jesus de coração, aleluia, Jesus opera uma limpeza na sua alma, Jesus arranca o nome dele daquele lugar e escreve o seu nome na lista eterna, aleluia, na lista do livro da vida. Quantos têm aqui essa convicção, irmão, de que o teu nome está nessa lista? Quando a trombeta tocar, oh, aleluia, quando a trombeta soar, esses nomes que estiverem nesta lista da vida, do livro da vida, o Senhor dirá, sobe cá, pode subir, e rapidamente a igreja sairá daqui e encontrará com o Senhor nos ares. Oh, bendito é o nome do Senhor. Irmãos, essa lista do livro da vida só tem uma forma, só tem um jeito de o nosso nome entrar ali, ser escrito ali, aleluia, e como é? Através de Jesus Cristo, reconhecendo que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele é o Salvador da nossa vida, reconhecendo que nós nada somos, mas que Ele é tudo, oh aleluia, o nosso nome será escrito lá. Isso é tão interessante, que Jesus, quando Ele separa esses 12, Jesus vai dizer para esses 12, vão pregar a minha palavra. Porque quando Jesus ele chega, ele encontra um ambiente de trevas. A Bíblia diz que quando Jesus ele se manifesta, havia um ambiente de trevas, trevas que eu me refiro, treva espiritual. Jesus então vai mandar esses homens para pregar o seu evangelho, o evangelho que transforma, dizendo, ide, pregai, curai, libertai. E esses homens são preparados. Quem prepara esses homens? O próprio Jesus. E coisa boa é sermos preparados por Jesus, irmãos. Quem prepara Jesus e quem envia Jesus? Os homens são preparados por Jesus, são enviados por Jesus, comissionados, recebem a autoridade de Jesus, e eles vão no nome de Jesus. Ir no nome de Jesus, irmão, que coisa maravilhosa, irmãos. Eu viajei esses dias, tirei um período de férias e viajei, chegando na Assembleia de Deus, lá em Paraguaçu Paulista, procurei o pastor Almirante lá na cidade, disse, olha, estamos vindo para cá, todo
ano a gente vai, ele já conhece a gente. E disse, olha, estou vindo de Ribeirão Preto, pastor Jairo Santana. Ele disse, conheço demais, pastor Jairo Santana, benção, homem de Deus. Irmão, só de falar isso a porta se abre. Citei lá do pastor Jairo, você imagina, irmão, e fui no nome do pastor Jairo. Imagina o nome de Jesus, irmão. Jesus dizendo, vai, pode ir, que eu garanto. Pode ir, que eu garanto. E quando Jesus fala, ele garante mesmo, irmão. Tranquiliza o teu coração, que Jesus falou, ele garante mesmo. Bendito é o nome do Senhor. O que Jesus falou, está falado. Ninguém vai dizer não. O que Jesus falou, está falado. Esses apóstolos, eles vão. E por onde eles vão passando, eles vão pregando. Sabe o que vai acontecendo? Aquilo que Jesus falou. Eles vão pregando, Jesus vai curando. Eles vão pregando, Jesus vai libertando. Por onde eles vão passando, milagres vai acontecendo. Em determinado momento eles voltam. Imagina a alegria estampada no rosto desses irmãos. Eles voltam cheios de alegria, irmão, porque coisa boa é nós sermos usados pelo Senhor. É ou não é, irmãos? Coisa boa é você orar por uma pessoa e Jesus restaurar ele. E nós sempre dizemos isso, a glória é de Deus, mas a alegria é nossa, irmão. A alegria de ser usado pelo Senhor, essa alegria fica conosco, e o Senhor deixa essa alegria conosco, a glória é dele, a alegria é nossa. Os irmãos apóstolos, eles pregam, e Jesus faz coisas extraordinárias, e eles voltam cheios de alegria, e eu fico aqui imaginando a conversa deles no retorno, voltando para Jesus, cada um contando a sua experiência, a bênção que foi realizada, um falando para o outro, rapaz, olha, eu orei, e Jesus, o Senhor operou um milagre na hora. O outro disse, eu orei para um que era cego, na hora o Senhor restabeleceu a sua visão. O outro diz, porque você não viu o paralítico que eu orei, a situação que ele estava, e quando eu orei, ele saltou, ele se colocou de pé, e começou a glorificar o nome do Senhor, e eles vinham contando isso, irmão, cheio de alegria, e chega para o Senhor Jesus, e vão contar, dar o relatório para Jesus da viagem, como é que foi, cheio de alegria. Sabe o que Jesus vai dizer para eles? Jesus vai olhar para o olho deles e vai dizer, eu estou vendo que vocês estão muito alegres, eu vejo que vocês estão tomados de alegria. Mas aí Jesus vai dizer assim para eles, não vos alegreis por causa disso. Mas como, Jesus? Mas como que eu não vou me alegrar por causa disso? Irmãos, eu gosto desse texto, porque eles estão vivendo uma experiência extraordinária. Eles estão vivendo uns dias maravilhosos. Imagina você. Aí o próprio Senhor diz, não se alegre por causa de... Irmão, só pode falar um negócio desse quem tem coisa maior para oferecer. Alguém entendeu? Só pode falar, não se alegre por isso. Sabe quando você está cheio de expectativa, e você chega para alguém para contar aquele seu projeto, e de repente alguém te coloca lá embaixo, você fica esperando que a pessoa ela vai entrar nesse mesmo impulso, nessa alegria que você está, e a pessoa diz, acho que não vai dar muito certo não, olha, eu já tentei, mas que o caminho não é esse. Fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Mas não foi esse o caso de Jesus. Quando Jesus vai dizer que não se alegre por isso, Jesus não está querendo desmotivá-los, Jesus não está reprovando ele de forma alguma, o próprio Jesus havia os enviado. Mas por que Jesus fala isso? Porque Jesus tem coisa melhor para oferecer. Aleluia. Jesus tem coisa melhor. Jesus disse, não se alegre por isso, mas alegrai-vos, porque o vosso nome, o nome de vocês está na lista, porque o nome de vocês está escrito, oh, aleluia, no livro da vida. Esta é a alegria maior, irmãos. É muito bom quando nós conquistamos coisas aqui, maravilha. Trabalhamos, conquistamos carros, casas, nós nos alegramos. Mas tem alegria maior que isso, irmão. Alegria maior do que tudo isso é o fato do nosso nome estar na lista. Que lista? A lista dos salvos. Que lista? A lista daqueles que entrarão na cidade pelas portas. Que lista? A lista daqueles que estarão com Cristo Jesus por toda a eternidade. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, e tem uma coisa muito interessante, que quando nós entregamos, abrimos o nosso coração para Jesus, e o nosso nome é colocado, inserido nessa lista, não tem diabo algum que arranque esse nome da lista. Guarde isso no teu coração. Irmão Adilson, eu tenho convicção, o meu nome está nesse livro, o meu nome está nessa lista da vida, o meu nome está. Mas o diabo está se andando, ele quer
arrancar o meu nome. Ele pode até querer, mas ele não tem esse poder para arrancar. Ele não tem essa força para arrancar. Não tem, não tem. Não tem. A Bíblia diz que existe somente uma forma desse nome sair dali. Quando eu olho para Moisés está no deserto, levando o povo de Deus para a terra que o próprio Deus havia prometido, dizendo, eu vou colocar esse povo lá. Os irmãos conhecem essa história bíblica. Em determinado momento, no meio do caminho, o povo de tanta rebeldia ao Senhor, o Senhor chega para Moisés, que era o líder, e Deus chama Moisés para conversar, diz, Moisés, vem cá, vamos conversar. Moisés, eu não vou levar mais esse povo para lá. Eu disse que eu tiraria o povo do Egito, eu levaria para a terra prometida, mas esse povo é rebelde demais, esse povo é de coração duro, eu não vou levar mais, eu vou exterminar esse povo. E Moisés começa a dialogar com Deus, dizendo, Deus, não faça isso. O que é que as outras nações vão pensar de ti? O que é que as outras nações vão dizer a respeito do Senhor? Eles vão dizer que o Senhor arrancou o povo do Egito, mas não teve capacidade de colocar na terra prometida, que o Senhor não foi poderoso o suficiente para colocar lá, por isso o Senhor destruiu esse povo aqui. Em determinado momento do diálogo, Moisés vai dizer, Senhor, se for dessa forma, se o Senhor quer aniquilar esse povo mesmo aqui, faz o seguinte, então apaga o meu nome da lista que eu fui inserido, apaga o meu nome do teu livro da vida. Olha o pedido que Moisés vai fazer. Porém, se o pedido de Moisés é de uma intrepidez grande e nos chama atenção, chama mais atenção ainda a resposta que Deus dá. Qual é a resposta de Deus? Deus vai falar para Moisés, Moisés, eu não vou tirar teu nome. Eu não vou riscar o teu nome. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Que quando o nosso nome está nessa lista da vida, do livro da vida, ainda que nós pedimos para Deus arrancar, Deus não vai arrancar. Ainda que alguém se atreva e diz, Senhor, o meu nome está aí, mas eu simplesmente não quero mais, tira. O Senhor diz, não tiro. Arranca o meu nome. Deus diz, não arranco. Aí Deus vai dizer para Moisés, quando é que isso vai acontecer? Quando é que um nome é arrancado? O Senhor responde para Moisés, Moisés, você pode me pedir, eu não vou arrancar, mas aquele que pecar contra mim, esse eu arranco. Aquele que pecar contra mim, esse eu tiro. Irmãos, se alegra aqui nesta noite, com convicção na tua alma. A alegria tua não é porque você chegou numa escola, numa faculdade, você foi lá no mural, conferir se seu nome estava ali, daqueles que foram aprovados. É muito mais que isso. Por isso, é claro, você se alegraria, mas a alegria de ter o nome escrito no livro da vida é muito maior. Eu não estou falando aqui de uma lista, de uma grande empresa, de uma multinacional, de uns currículos que você entregou e você foi lá para ver se o teu nome está ali ou não. E se o teu nome estando ali, obviamente, a tua alegria será muito grande. Você foi aprovado, você foi chamado, mas não é disso que eu estou dizendo. Eu estou me referindo a uma alegria muito maior que a alegria de um nome estar na lista dos céus. Oh, aleluia. Irmãos, aleluia. Oh, glória. Aleluia, eu louvo a Deus. Porque o nosso nome estava na lista negativa. O nosso nome estava. Mas a Bíblia diz, foi cantada aqui nesta noite, quando nós olhamos para a cruz, nós somos livres, irmão. Quando olhamos para Jesus, nós temos vida. E Jesus na cruz, sabe o que simplesmente Jesus fez, irmão? Ele pegou uma lista, lá estava o teu nome, no cabeçalho, lá em cima da lista. E tudo aquilo que você havia feito, estava naquela lista. Pensa, irmão, tudo que não presta, tudo que é negativo estava ali naquela lista. Separado de Deus, pecador, não tinha comunhão com os céus, tudo negativo estava ali. Quando Jesus, ele sobe na cruz, você se aproxima de Jesus, com um olhar pedindo misericórdia ao Senhor. Jesus, ele pega aquela lista tua, com o teu nome, tudo negativa. Sabe o que Jesus faz? Ele pega a lista e ele crava na cruz. Ele pega aquela lista e ele está dizendo, tudo que você deve, eu vou pagar por ti.
Aleluia. Irmão, que grande amor de Jesus. 1 Coríntios, para eu finalizar aqui, 1 Coríntios, olha isso aí. Só para você ter uma ideia, para nós termos uma ideia, onde o nosso nome estava. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 9. Se você ler com atenção esse texto, irmão, você vai dar glória a Deus. 1 Coríntios 6, 9 diz assim: não sabeis que os injustos, presta atenção nisso, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? 10. Não erreis. Olha uma outra lista aí. Presta atenção nessa lista. Não erreis. No versículo 9 ele está dizendo, não erreis. Olha, os injustos não herdarão o reino de Deus. Aí ele segue a lista. O que consta nessa lista? Nem os fornicadores, vamos lá, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Essa lista é terrível, irmão. Essa lista é terrível. Quando eu olho para essa lista, eu vejo dentro dessa lista alguns segmentos que estão ali, e estão no nome de Deus. Escute, irmãos, estão no nome de Deus, abrindo igreja. Pasme, efeminados, sodomitas, a palavra sodomita ali significa homossexuais. São homossexuais, efeminados, sodomitas. E estes estão abrindo igrejas em nome de Deus. E estão dizendo, aqui também pregamos, aqui também cantamos, aqui também adoramos. E pode até, irmão, falar no nome de Deus, pregar a palavra de Deus, como o Senhor tem compromisso, é com a sua palavra, através da palavra o Senhor pode libertar, o Senhor pode salvar, mas esses estão abrindo igrejas no nome de Deus, reunindo multidões no nome de Deus. Mas a palavra do Senhor vai nos mostrar que, embora fazendo tudo em nome de Deus, abrindo igrejas no nome de Deus, o que eles menos têm é Deus no coração. Aí Jesus vai ensinar dizendo, nem todos aquele que me diz Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. Irmão, pula para mim, por gentileza, o versículo seguinte, versículo 11, para nós fecharmos aí. Depois da lista do versículo 10, olha o versículo 11. E é o que alguns têm sido. Tem sido o quê? O que está no versículo 10. Paulo está dizendo, é alguns de vocês, Paulo escrevendo aos Coríntios, mas também para nós, é alguns que vocês têm sido, roubadores, adultos, sodomitas, é aquela lista. E diz, alguns de vocês foram assim, têm sido, mas não é mais. Olha o que ele vai dizer, haveis sido lavados, haveis sido santificados, mas haveis sido justificados. Em nome de quem? Em nome do Senhor. Aleluia. E pelo Espírito do nosso Deus. O que Paulo está dizendo aqui, para eu concluir, eu fecho aqui, é que existem essas duas listas, a lista dos que vão, a lista dos que ficam, a lista dos santos, a lista dos impuros. E a Bíblia está dizendo que enquanto nós estivermos aqui, nós podemos estar numa lista e pular para outra. Sair de uma lista e ir para outra, e Paulo está mostrando isso, nós estávamos em uma lista, mas ele está dizendo, mas agora vocês não estão mais. Vocês foram lavados, vocês foram santificados, oh glória, vocês foram justificados em nome, aleluia, do Senhor Jesus. Ele está dizendo, agora vocês não são mais. Oh irmão, eu preciso dizer isso, eu preciso falar isso. A Bíblia está dizendo, a Bíblia me dá base para eu dizer isso, agora nós não somos mais. 1 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A Bíblia está dizendo, estávamos numa lista,
da velha criatura, mas agora na lista da nova criatura, e as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo na nossa vida. Pode chegar alguém aqui nesta noite, aleluia, com essa tendência, talvez homossexual, com essa tendência voltada para esse tipo de coisa, ou roubo, ou adultério, coisa dessa natureza. O Evangelho entra, o Evangelho transforma e faz dele uma nova criatura. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que depois que o Evangelho entra verdadeiramente na nossa vida, depois que o Evangelho entra de fato, eu estou dizendo de fato, na nossa vida, essas tendências não permanecem mais. Não, irmão, vou usar um termo aqui que você vai entender, não pisa fora da faixa, não. Fala firme, o homem fala firme, senta igual o homem. Fala igual ao homem, anda igual ao homem. O Evangelho entrou, transformou, muda tudo. Bendito é o nome do Senhor. São esses que Jesus está preparando e vai levar para o céu. Vai levar para a eternidade. Aleluia. Quanto se alegram por o nome estar escrito no livro da vida. Duas listas. A lista dos que ficam e a lista dos que vão para o céu com Cristo Jesus. Talvez nesta noite, e nisso eu creio, estou pregando aqui nesta noite, para uma multidão que está com o nome no livro da vida. Mas quem sabe também nesta noite, estou pregando para pessoas que não têm esta certeza, de que o seu nome está neste livro, nessa lista da vida. Quem sabe o seu nome tem prefigurado, você está visualizando o teu nome nessa lista negativa, e está dizendo, eu estou aí. Mas como nós já observamos aqui nesta noite, pela palavra de Deus, é plenamente, totalmente possível sair dessa lista negativa e entrar na lista, aleluia, dos que vão herdar os céus. E eu quero te convidar nesta noite, em nome do Senhor Jesus, a você permitir o Senhor colocar o teu nome nessa lista da vida. Se tem dúvida no teu coração, se sabe que o teu nome não está nessa lista da vida, eu quero te convidar agora, aleluia, para você vir aqui à frente, para nós orarmos por ti, aleluia, e Jesus vai te receber, e o teu nome será colocado nessa lista. Alguém aqui nesta noite, que ainda não tem Cristo Jesus como teu único e suficiente Salvador, que sente que o teu nome está fora dessa lista, mas quem seria o teu nome nessa lista, nesta noite? Onde está você? Dê um sinal com a sua mão, queremos orar por ti, aleluia, em nome de Jesus. Hoje o nome está na lista negativa, o nome está no Serasa espiritual, o nome está lá, mas a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, nenhuma condenação há, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Querido Deus e Pai, a tua palavra foi pregada nesta noite. Nós queremos louvar a ti, Senhor. Queremos exaltar a ti por teu gracioso amor, aleluia, pela tua compaixão, o teu grande amor que nos alcançou. O Senhor foi no monturo onde nós estávamos caídos, perdidos, sem esperança, sem paz, desligado da comunhão contigo, e o Senhor estendeu as mãos, aleluia, nos salvou, nos deu um banho de misericórdia no teu precioso sangue, e escreveu o nosso nome na lista da vida, na lista daqueles que herdarão os céus. Bendito Deus, e queremos te exaltar por essas mãos, Senhor, que foram levantadas nesta noite como sinal de aceitação a ti. Aceita elas, Senhor, perdoa em nome do Senhor Jesus, escreva o seu nome nessa lista da vida. Senhor, quanto aos pedidos de oração, nós fortalecemos apresentando a ti. Entra com providência, cura, o Senhor pode, meu Deus, faz milagre em nome do Senhor Jesus. Senhor, unimos a nossa oração de gratidão dos nossos irmãos. Senhor, continua conosco, nos abençoando em tudo, em nome de Jesus.